Anotações bonitas, resumos, mapas mentais não estão entre as melhores técnicas de estudos. Já questões e práticas passadas sempre são citados como as melhores técnicas de estudos. Mas isso significa que é melhor não anotar? O que acontece quando você anota em uma aula? Você transforma as palavras de uma professora, as suas palavras, desenhos ou esquemas. Esse fato de deixar o conteúdo mastigadinho para o cérebro contribui com a primeira etapa da memorização, a codificação, que é quando você transforma esses estímulos visuais e auditivos nas primeiras representações de memória, nessas pegadas. Na prática, anotar ajuda a entender melhor o que está sendo passado e reter essas informações por um prazo maior. E quanto mais você usar as suas palavras, pensar em analogias, organizar essas informações, categorizar, quanto mais você fizer isso, mais você deixa essa informação prontinha para o seu cérebro memorizar. Mas tá, então quais são os 3 erros ao anotar em aula? O primeiro é a quantidade. É aquela ideia de copiar tudo, de transcrever a aula, como se você fosse um escriba e estivesse fazendo um livro daquela matéria. O que acontece é que você tem medo de esquecer, e para não esquecer você anota tudo, e ao anotar tudo você não entende nada, e aí a conclusão mágica é que depois da aula você vai estudar e entender aquilo. Boa ideia, né? Só que não. Então o que faz sentido é focar no principal da nota, no que é mais importante, no que chama mais a sua atenção, nas relações entre esses assuntos que você está estudando ou relação entre o assunto novo e o que você já viu no passado. E assim, um ponto importante é ter as notas como ferramenta para entender. Então, você está numa aula, você pode usar o fato de que você tem um papel e caneta para organizar todas essas informações que estão sendo passadas. Em um mapa mental, por exemplo, em um diagrama de árvore. Então, você olha e essas informações estão organizadas e isso vai te fazer entender melhor, ver a ideia geral e aprender melhor esse assunto. A ideia geral é uma coisa que a gente não pensa muito. Às vezes a gente acha que aprender o detalhe é mais importante. Então você tá lá no detalhe do detalhe da biologia, sendo que você nem entendeu a ideia geral. Então sempre a ideia geral antes e anotar pode te fazer chegar nela mais rápido. O segundo erro é o formato. Então é fazer textão, é fazer redação, é escrever assim ininterruptamente e não tem um título, não tem subtítulo, não tem negrito, não tem desenho, não tem número, não tem bullets. Sabe, um tipo de nota que é ruim de fazer, que vai ser mais parecido com a transcrição, e é ruim de olhar depois, porque você vai lá olhar e não tem nada que chama a sua atenção, não tem nada importante visualmente. Então, a formatação, ela ajuda tanto na hora de escrever as notas, de pensar nas ideias, de relacionar, de ver o que está dentro do quê, o que é filho do quê no diagrama de árvore, quanto também se você quiser ver essa nota durante os exercícios ou depois de estudar esse assunto. Então, pensa sempre no seu eu do futuro. O que seu eu do futuro vai querer ver quando ele vê suas anotações? Um textão, uma redação que vai ser difícil. Você vai ver, só de olhar já vai dar, nossa, você não vai querer. Ou tudo bonitinho, esquematizado, com bullets, sub-bullets, sub-bullets, desenhos, analogias, arco-íris, unicórnios. Tô brincando. Mas enfim, o formato é importante e existem vários formatos que você pode fazer, mas mais importante do que o formato específico é ter formatação, ter hierarquia entre ideias. Esse é o erro 2, não ter formatação, e você não vai cometer esse erro mais. O terceiro erro é o quando. Então, quando você deve anotar e quando não deve anotar. Então existe um conceito interessante que é a carga cognitiva. Então vamos pensar que a sua memória de trabalho, que é o quanto de informações você consegue lidar ao mesmo tempo, está carregando vários pesos. Então você está assistindo a aula e você está exercitando essa memória de trabalho. Quando chega num limite, quando tem muitas informações que você está lidando, é muito difícil acompanhar, você sente que está perdendo informações e na prática é muito difícil entender. Então é como se você está numa aula, tudo muito rápido, não está entendendo. E aí, qual que é a solução que às vezes as pessoas acham? É anotar. E isso pode não ser uma boa ideia. Então, nesse caso de você estar em uma aula que é difícil acompanhar. Então, imagina, uma aula de exatas, um assunto novo, super difícil. E aí você não está entendendo, aí você vai anotar, que vai aumentar a carga cognitiva. Então, assim, tem um nível de carga cognitiva na aula. Ao anotar, você aumenta esse nível. Tanto se a aula for fácil,
fácil quanto se ela for muito difícil. Então sempre vai aumentar um pouquinho ao anotar, porque você tá organizando as informações, você tá categorizando, você tá, sabe, pensando no que você vai anotar com suas próprias palavras. Então, muitas vezes, quando um assunto é muito difícil, é legal só assistir a aula. Esquece a nota, assiste a aula. Sim, ela é útil para retenção, mas nesse caso de ser um assunto já difícil, é melhor você assistir de uma vez só para entender e depois, se for o caso, você, sabe, vê esse conteúdo de novo e anota, ou então já passa direto para as questões, que pode ser melhor ainda. Então, saber quando anotar é muito importante. Já tem um outro extremo também, que é quando a aula tá muito fácil. E aí você é obrigado, digamos que você é obrigado a assistir essa aula, então numa escola, na faculdade, ou sabe, uma aula que você tem que assistir. E você tá entediado, quer olhar o celular, quer olhar pro lado, não quer assistir a aula. Como que é um jeito de você tornar ela mais desafiante? Você pode anotar. E ao anotar, a dificuldade da aula se eleva um pouquinho, principalmente quando você faz anotações de ideia geral, como se fosse um mapa mental da aula inteira. Quando você faz isso, a dificuldade se eleva e o assunto se torna até mais interessante. Já se, por exemplo, você assistir aulas em casa, é um assunto mais fácil, você já tem um domínio nisso, não necessariamente você precisa anotar. Então, às vezes, se for simples, você vê a aula, vai direto para as questões. Então, é bem legal também saber quando anotar. Então, ou seja, resumindo, quando a aula está muito difícil, elevar mais ainda a carga cognitiva anotando não é legal. Então essa não é bacana. Já quando a aula tá muito fácil, você é obrigado a assistir, você tem que assistir essa aula. Anotar vai aumentar um pouquinho a carga cognitiva, vai tornar mais interessante e assim você usa a aula de uma forma melhor. Você já vai aprendendo esse conteúdo na aula. Já nesse caso, do curso online, de uma aula mais fácil, assunto que você já viu, pode pular a anotação e ir direto para as questões e se basear nisso. Então a sua memorização ela vai acontecer só com as questões. Na verdade, é o mais comum, é isso acontecer nas questões. Então, ao anotar, a gente prepara o processo, a gente começa, mas o aprendizado mais importante mesmo é esse nas questões. E assim, em geral, o maior aprendizado e assim, onde você se sente mais engajado, mais gostando de estudar, de aprender, é quando a sua carga cognitiva tá no meio termo, assim, tá média, não tá nem muito alto que você não consegue acompanhar, nem muito baixa que é entediante. Então, assim, no meio termo. Então, sempre que possível, tenta deixar no meio termo. Então, hoje, mais do que te dar a fórmula de como anotar, eu queria te passar os princípios por meio desses erros de anotação que são tão comuns e assim, eu já fiz todos e por isso que eu aprendo também e vou passando aqui para você. E a parte prática de realmente como anotar, então como você vai assistir uma aula, quais são os tipos de anotação, então a anotação linear, não linear, quando você vai usar cada, e assim, respostas de diversas dúvidas, então vai fazer flashcard durante a aula ou depois da aula, como fazer isso, estão lá no Sniper de Questões em um módulo novinho que se chama Como Anotar em Aulas. E se você ainda não conhece, o Sniper de Questões é um curso que mostra como estudar para passar no Enem ou no vestibular. E isso envolve estratégia de estudos, então como você vai estudar cada matéria. Com isso, por exemplo, como vai anotar em aula, como vai fazer revisão. Mostra também como se planejar, então como fazer sua linha do tempo do ano, como pensar nas suas tarefas em cada matéria, como priorizar o mais importante. E você ainda ganha mentorias ao vivo no Zoom 2 vezes por semana, tira dúvidas. E a ideia do Sniper é você ter muita clareza, muita tranquilidade de estar estudando da melhor forma possível. Para você, sabe, dormir tranquilo que você está fazendo o seu melhor para chegar na sua vaga na faculdade e no curso que você sempre sonhou. Então essa é a ideia do Sniper de Questões e eu te convido a dar uma olhada. E sobre as notas é isso. Então, foi jamais copiar tudo, não fique com esse medo, esse ciclo do medo de perder, que faz você não entender, que aí faz você copiar mais. E o erro 2 foi ter o formato errado, então agora você já sabe, suas notas vão ser todas formatadas, com bullets, sub-bullets, às vezes até canetas de cores diferentes, desenhos, diagramas em árvore e tudo mais. E o terceiro erro foi anotar em momentos errados. Então, a gente precisa saber o quando, qual é a melhor hora de anotar ou não anotar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta o que você achou aí nos comentários. Aproveita para curtir e muito obrigada por assistir. Tô muito feliz ultimamente que o canal tá crescendo tanto e isso é graças a você que tá assistindo. Então muito obrigada de verdade e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!